Olá, amigos. Quarta-feira, 30 de março de 2022. Vamos ao nosso tema de hoje. Mas antes, inscreva-se no meu canal, dê o seu like, ajude-me a divulgá-lo. Eu agradeço. O título do tema de hoje é Um Alerta. Sai Covid-19 e entra tuberculose. Boletim recente da Santa Casa de Passos informa que em 27 de março último não havia nenhum paciente internado com Covid naquele hospital. Um grande alívio para todos. Aos poucos, o retorno ao novo normal vai se estabelecendo. No entanto, o jornal O Estado de Minas, edição de 25 de março, noticia que o número de casos de tuberculose em Passos disparou em 2022, atingindo em menos de 3 meses 2/3 do total de casos registrados em todo o ano anterior. Preocupante. A OMS, Organização Mundial da Saúde, preconiza 10 casos a cada 100 mil habitantes. Passos hoje já alcançou o dobro, com 21 casos registrados. Sempre alerta. Há alguns anos fui procurado por amigo que morava em São Paulo. Pretendia mudar-se para Passos com a família. Tinha filhos pré-adolescentes e gostaria que eles participassem de grupo de escotismo. Agradou-se muito da cidade, mas como não havia a organização dos escoteiros em Passos, mudou-se para outra cidade com tal possibilidade. Relato tal episódio apenas para lembrar o lema de tal entidade, pelo qual ficou internacionalmente conhecida, Be Prepared, ou seja, sempre alerta aqui no Brasil, significando que você deve estar constantemente em um estado de atenção mental e corporal para cumprir o seu dever. Lema este de aplicação à nossa situação atual da saúde e a outras áreas da vida, para não sermos surpreendidos por coisas indesejáveis e a elas submetidos. Advertência de 2018, ainda sem a Covid-19. Doenças consideradas erradicadas ou controladas voltam a assolar o país, como dengue e febre amarela, causando grandes transtornos, apreensão e muitas mortes. Somente em Minas Gerais, o número de óbitos por esta última, até o mês de fevereiro de 2018, chegou a 96, desde dezembro do ano passado, como divulgou a mídia. Os dados informados pela Secretaria de Estado de Saúde, SES. Outras afecções para as quais já se encontrou a cura também estão presentes no nosso cotidiano e exibem dados preocupantes, como a tuberculose, com a notificação de 70 mil novos casos e 4.500 mortes a cada ano, e a hanseníase, com 25 mil comunicados formais em 2016, segundo fonte do Ministério da Saúde. As causas são várias e bem conhecidas de todos nós, em artigo publicado em 2009. Doenças emergentes e reemergentes, o professor Manuel da Costa Rocha, da UFMG, e o pesquisador Enio Roberto Pietra explicam que essa reintrodução coincide com o modelo de desenvolvimento econômico das sociedades atuais, baseado na exploração do trabalho, em competição, solidão, tensão social e ação predatória sobre o meio ambiente, como o desmatamento, por exemplo. Acrescento ainda a fome, as desigualdades sociais, a pobreza, o desemprego e as condições de vida das populações pobres que vivem em meios urbano ou rural como fatores fundamentais para esse retorno, destaca Manuel. Tal estudo prevê ainda a volta de pelo menos 7 males nos próximos anos: doença de Chagas, malária, febre amarela, antavírus, dengue, hepatites virais e tuberculose. Fonte Fiocruz. Doenças erradicadas voltam a aparecer e assolar países. Tamandaré e a saúde pública. Pegando por empréstimo a célebre frase atribuída ao almirante Tamandaré no período da Guerra do Paraguai, o preço da paz é a eterna vigilância, podemos transpor tal princípio para a saúde pública e individual, em que a atenção e cuidados básicos com a saúde devem ser política permanente e de prática constante por parte dos governos e dos cidadãos, sob pena de se sucumbir às endemias. A prevenção, por óbvio que seja, sempre será o melhor remédio, e menos doloroso e oneroso. Os vírus e as bactérias que infectam, agridem e matam o ser humano sempre estiveram e estarão presentes em nós e no meio em que vivemos. Mas são oportunistas e aproveitam-se de condições que lhes são favoráveis para se desenvolverem e produzirem muitos males. Em estado avançado, a patologia exigirá uma intervenção médica mais radical, e não raro medicamentosa e cirúrgica, e muitos cuidados permanentes posteriormente, do que aqueles que seriam necessários se o paciente tivesse buscado tratamento adequado desde os primeiros sinais de enfermidade. Transposição para o tecido social. O mesmo se observa na vida em sociedade. Vivemos dias de adoecimento em todo o mundo. Em algumas regiões mais, em outras muito mais.
e em algumas poucas menos, via de regra, na proporção inversa ao desenvolvimento e à riqueza. As tiranias retornam ou se perpetuam, os discursos radicais, sejam políticos ou religiosos, ganham expressão e avançam. A violência se espraia e alcança as raias do absurdo. A corrupção é marca registrada de inúmeros países. Um Made in Brasil iria bem aí. Aqui no Brasil não é diferente, vale lembrar, Elis. Alô, alô, marciano, aqui quem fala é da Terra. Para variar, estamos em guerra. Os muitos males que nos assolam já há muito tempo nos têm deixado exangues. A pós-modernidade nos trouxe também a pós-verdade, que na realidade é a mentira travestida com esse neologismo para enganar bobo, propalada pela classe política e nas mais altas cortes da nação. Mas resistir a tudo isso é preciso. Não podemos sucumbir à caterva que infecta a nossa nação e ameaça tornar-se septicêmica. Como cidadãos, como células que formam este grande organismo ao qual chamamos Brasil, o compromisso e comportamento ético e solidário de cada um vão ajudar a salvar o paciente. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Saúde e paz a todos. Tenham um bom dia.